E para analisar os temas que marcam a atualidade, são meus convidados André Almeida e João Queiroz. Aos dois, boa tarde, bem-vindos ao Fecho de Contas. André, olhando para a entrevista de hoje de Yanis Varoufakis à Bloomberg e olhando para, e já vamos a outros aspectos, mas olhando para a reabertura, o momento da reabertura da banca grega na próxima terça-feira e da Bolsa grega, Varoufakis dizia que espera e a sua expectativa é de que, independentemente do resultado do referendo no domingo, a reabertura será normal. Olhando para os últimos meses, olhando para os últimos dias e para a reação dos mercados, para a forma como reagiram também à limitação dos capitais, como é que, ou com que capacidade, qual o nível de veracidade de uma declaração destas? É possível na terça-feira, mesmo que ganhe o não, ou mesmo que ganhe um sim, fazer de conta que nestes últimos dias não aconteceu nada? Bem, eu acho que eu percebo a intenção das declarações, que são a intenção é basicamente acalmar as pessoas, mas eu duvido muito que isso possa vir a ser verdade em qualquer um dos cenários, mesmo que eu sim ganhe. E porquê? Vários aspectos. O primeiro é da banca, ou seja, a confiança não é um botão que se liga e desliga conforme se quer, ou seja, depois da confiança quebrada é muito difícil, demora muito tempo a recuperá-la. Depois vamos analisando um bocadinho os cenários de a votação pender para o sim ou para o não. No caso do não, existem, as esperanças aqui são muito limitadas. Há a possibilidade de o governo se demitir, e, portanto, entrarmos aqui numa crise que depois, mesmo que a Europa queira falar, fica sem interlocutores com quem falar, não é? Depois também Varoufakis disse isso mesmo. Se o sim ganhar, ele pelo menos iria pedir a demissão de Ministro das Finanças. Exatamente. Aí nesse cenário, quer dizer, o que é que podemos ter? Muito provavelmente o BCE sentir-se-á obrigado a cortar a ela, porque começa a haver razões evidentes para o não cumprimento da Grécia e da sua capacidade em continuar a tentar corresponder às suas responsabilidades e, portanto, aí poderemos cair para um processo de criação de uma nova moeda e a necessidade do BCE da Grécia ter que avançar para uma emissão de uma nova moeda, mesmo que seja paralela, qualquer um deste tipo de sistemas. Portanto, aí, havendo um cenário de maior ou menor caos popular e até económico, a situação de se levantar o controle de capitais vejo como muito difícil. Nós podemos olhar, por exemplo, o caso do Chipre, que viveu, ainda hoje continua. Não foi levantado totalmente. Exatamente, ainda naturalmente não com esta dimensão tão agressiva de levantamentos tão limitados, mas ainda hoje continua. Portanto, aquele argumento que eu estava relativamente à confiança, a confiança demora efetivamente muito tempo. Portanto, se o não ganhar, é uma situação muito catastrófica. Resta saber depois da vontade dos credores, se eles têm vontade para se aproximarem à mesma da Grécia ou não, mas eu vejo ainda com assim, muito... Dijsselbloem foi perentório hoje ao dizer que, mesmo que não vença o referendo do domingo, a Grécia não vai sair do euro. Embora ninguém saiba, e aí penso que é melhor remetermos para as declarações de Mário Draghi, João, quando dizia que esse seria um território, um terreno desconhecido de todos. Víamos há pouco, e vou pedir à realização que volte a colocar no ar, víamos o quadro dos mais expostos, e penso que já aqui analisamos contigo, João, os mais expostos à dívida grega nesta altura, uma dívida que ascende a 323 mil milhões de euros. O azul mais escuro cá em baixo do lado direito diz respeito à Alemanha e tem uma exposição de 56 mil milhões de euros. Falando-se e olhando-se para o blog de Yanis Varoufakis, olhando-se para os 6 argumentos que escreveu lá para que de certa forma justificam o não acordo durante todo este tempo, eu destacaria logo o primeiro, quando diz que as negociações entraram num impasse porque os credores da Grécia rejeitam reduzir a nossa dívida pública impagável. Isto é sinónimo de haircut para a Grécia? Bom, falar numa redução de dívida dizendo que é impagável? Sim, mas é algo em que Yanis Varoufakis e Tsipras ou Syriza vêm alinhando, no mínimo, desde o final do ano passado e com as eleições. A linha de fundo
se olharmos para toda a evolução no último semestre, já estamos em julho, já estamos no início do segundo semestre, vemos que a linha de fundo é essa. Portanto, só que desta vez há uma grande diferença. E olhando para aquele quadro que vimos há pouco... Várias grandes diferenças. E se no último haircut quem participou foram os privados... Com 100 mil milhões... Desta vez serão os públicos ou os institucionais. Também, e é nessa tónica, e a força da argumentação está aí. No global... Se me permite, João, já hoje um analista disse aqui, fez as contas e disse que o impacto, no caso português, seria a participação no Mecanismo Europeu de Estabilidade, corresponde a 2,5%, portanto, teria uma dívida, teria um agravamento da dívida sobre o PIB de 2,5%. Portanto, em vez dos 130, teria 132,5%. Mas no caso alemão, por exemplo, e víamos que é o mais exposto, no caso alemão passaria de um superávit para um déficit. E aí, em termos políticos... Sim, mas é nessa perspectiva que o atual Executivo está a apostar. Todo o plano de fundo, todo o discurso bipolar que vimos assistindo nestes últimos 6 meses e qualquer coisa, é nessa perspectiva. É sempre mostrar a boa vontade ou uma capacidade construtiva de participar em qualquer diálogo, contudo, para fazer algum avanço, nunca se comprometer com uma tomada de medidas que modifiquem muito aquilo que é o cenário de manter o ritmo, o rendimento que as famílias vêm tendo, fazer algo que faça diminuir a despesa, todo o conjunto, todo o discurso que vai havendo, e chegados até aqui, provavelmente, se calhar estamos num ponto em que, e era aqui que era para este ponto que estava-se predestinado ou premeditado, pelo menos pela parte do Executivo, e se calhar é daqui para a frente que as coisas vão começar a exigir um outro tipo de análise ou um outro tipo de estratégia por parte de ambas as partes. Vamos chegar a um ponto em que e o objetivo é dizer vamos limpar a dívida toda, como aqui falámos várias vezes, sob a forma de ou chutar para perpetuidades ou mesmo perdão de todo o capital. Fazer um reset. Começar tudo outra vez, em que vamos outra vez dar 80 mil milhões ou 100 mil milhões para refazer para dar uma estrutura e um efeito multiplicador à economia grega. Agora a questão é, relativamente à Grécia, é esse o ponto em que estamos aqui, estamos chegados naquela dialética em que, sim, vamos abrir a banca e como o André dizia muito bem, e o que é que a banca vai tratar? Tem que haver um entendimento para ela continuar a fomentar ou dar a liquidez ao mercado grego. Todo o mercado doméstico, o setor bancário da Grécia, toda a economia está toda ligada, está toda dependente à zona euro e ao BCE. Estamos a falar de um sistema bancário que nesta altura tecnicamente está falido. Completamente. Então chegamos aqui a um ponto, eles podem abrir os balcões, encantados. Para quê? Para dar crédito? Não há liquidez, não há depósitos. Para permitir mais levantamentos? Terão capacidade, e era isso que eu te ia perguntar, terão capacidade para na terça-feira se abrirem, sim, concederem o dinheiro que as pessoas, ou os levantamentos que as pessoas eventualmente quererão ou provavelmente quererão fazer? E não porquê? Não, porque toda a estrutura da economia não está a ter o desenvolvimento normal. Não há políticas de crédito, nem para particulares nem para empresas. Relativamente às exportações, estão a ter um impacto negativo. Porquê? Relativamente às matérias-primas, por exemplo, ou matérias que eles necessitam de as transformar, também não há capacidade de haver, por exemplo, créditos à importação. Há todo um sistema que deixou de funcionar nos últimos 6 meses e está em suspenso. E está em suspenso porque estamos aqui num ponto de bluff que é, chegamos a um ponto em que os credores estão confrontados com o seguinte. Temos um sistema bancário, como dizem muito bem, está falido. Por outro lado, não tem dívida da Grécia. Relativamente aos colaterais, quase tudo está do lado dos europeus. E como é que os vai executar? A aposta, provavelmente, ou a estratégia, ou a tática aqui neste ponto é dizer, chegamos a um ponto em que vocês cortam a linha, não temos outro sistema, independentemente do sim ou do não.
O sim ou o não aqui se calhar não é tão relevante. Estamos num ponto em que eles vão continuar a dizer sim, continuam com a mesma dialética, vamos tentar aprovar aqui algumas medidas. Mas não há ponto por avançar. Então a Europa tem que ficar confrontada ou vocês saem ou vocês adotam as medidas. Eles vão continuar nesta dialética e não podem, e o ponto principal é aqui. A Europa, neste ponto, não pode acabar com ela, porque depois não há aqui uma forma, há aqui um cálculo circular em que se corta a ela, há aqui um sistema bancário que vai abaixo. É um oxigênio artificial. Completamente. E depois, e provavelmente a aposta e a estratégia deve seguir neste ponto. O sistema bancário grego fica com a percepção de que implode. Há aqui um efeito, provavelmente, há aqui uma dinâmica que nós já assistimos, um efeito de contágio, provavelmente aos países da Europa, da periférica, que vai tentar, provavelmente, tentar contagiar o centro da Europa. Mas, provavelmente, a Europa, o que vem fazendo aqui o risk fencing é no sentido, não. Há imensa liquidez, há aqui instrumentos para tentar resolver esta questão. O CEO da Société Générale foi bastante explícito. Portanto, há uma outra forma de confrontar. Estamos num ponto em que provavelmente vamos ter que... A Grécia vai tentar que, pelo sistema bancário, se tente fazer aqui uma confrontação e fazer uma renegociação da dívida. A Europa provavelmente vai dizer, meus senhores, não há euros, vocês provavelmente têm que arranjar uma outra metodologia. Eu acho que pode estar aí um bocadinho o erro de toda esta estratégia de negociação da Grécia. Primeiro ponto, eu tenho uma boa percepção de que o governo grego não contava que o BCE não continuasse a aumentar a ela no fim de semana. Esse foi o primeiro ponto. E é isso que pode virar Será aqui... que contava que aumentasse tantas vezes como o fez? E basta recordar que há 2 ou 3 meses o ELA era para ser atualizado quinzenalmente e passou imediatamente a ser atualizado todas as semanas. Não, enquanto houvesse colateral e o BCE não tivesse vontade, e aliás foram várias as manifestações públicas por parte de responsáveis do BCE a dizerem que não seria pelo BCE que a Grécia seria obrigada a sair do euro, portanto, por este ponto, eu aí acho que foi o primeiro erro de cálculo. Isso pode ter um impacto melhor, positivo ou negativo relativamente às sondagens. As últimas sondagens mostram uma pequena ascensão do sim e que pode muito bem ser influenciada por esta percepção que agora as pessoas começam a ter. Efetivamente, quando as pessoas têm limitações tais como apenas poderem levantar 60 euros por dia, quer dizer, as pessoas terem que ir a sambarcar produtos ao supermercado ou encher os seus depósitos. Exatamente. É preciso pensarmos que, se calhar, as empresas que importam estes produtos mais cedo ou mais tarde, exatamente. Altura. Portanto, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão começando a sentir estes impactos e também as pessoas mais velhas da Grécia começam-se a lembrar de tempos mais antigos onde a Grécia também teve este tipo de limitações. E neste tipo de processo, a segunda fase começa a ser relativamente aos produtos alimentares. Primeiro, ao sistema bancário, que deixa de ter mecanismos para funcionar. O segundo ponto é relativamente aos meios de consumo, principalmente os de primeira necessidade. E há aqui um outro ponto também muito relevante, como estavas a dizer, André, que é importante. O sistema bancário ainda é grego, provavelmente, se calhar, se executando as contragarantias, as garantias, verificando quem está a colocar lá a liquidez, se calhar é tudo menos grego neste momento. Como depende completamente da União Europeia, não é só a economia, mas principalmente o sistema bancário. Sim, depende um bocadinho dos colaterais, que é difícil para já saber. E é por essa via que provavelmente é difícil acreditar que a Europa possa vir a cortar propriamente o ELA, embora de uma perspectiva administrativa terá que o reequacionar. Mas já tivemos aqui um primeiro ponto. Provavelmente, depois do que aconteceu com o FMI, e o BCE também não se refere nada relativamente se isto constitui um evento de crédito ou não, ou um adiamento. Agora parece que adiar para outubro ou novembro parece lógico. Sim, está-se aqui a utilizar eufemismos basicamente para não agudizar a situação. Sim, aqui há 4 ou 5 anos provavelmente se calhar era já estaria em cumprimento imediato. Exatamente, e já teríamos aí luzes bastante vermelhas, mas também mais vermelhas é difícil de ficar. Portanto, isto está completamente estimado. Portanto,
nessa perspectiva, também o BCE não ter feito um haircut relativamente àquilo que eram as contragarantias ou os colaterais, também foi uma medida mais ou menos inteligente em tentar fazer a parte da defesa da própria zona euro. E, provavelmente, e é por essa via que provavelmente se está a tentar defender a integridade do sistema bancário e a estabilização do sistema financeiro na zona euro. Porque a estabilidade, neste momento, a percepção de estabilidade do sistema financeiro que temos neste momento não é a mesma que tínhamos seguramente há 2 ou 3 semanas atrás. Muito bem. André, e mudando de tema e para números bastante melhores, hoje conhecemos os dados do emprego nos Estados Unidos e também da taxa de desemprego. Foram criados em junho 223 mil novos postos de trabalho, a taxa caiu para a taxa de desemprego 5,3%. Ainda assim há um dado importante que gostaria que analisássemos, que é o facto da participação para a taxa, ou seja, as pessoas que são consideradas para calcular esta taxa estejam em mínimos de 1977. Isto vai de encontro àquilo que o FED dizia aqui há uns meses, que é preciso olhar para a qualidade das condições de trabalho, porque a realidade do mercado de trabalho mudou depois da crise. Sim, tem a ver com a qualidade do mercado de trabalho, tem a ver com a quantidade de pessoas que, podendo trabalhar, estão ou não ativamente a procurar emprego. E, portanto, estes números sendo interessantes, sendo positivos, não é? Portanto, temos aqui uma taxa de desemprego na ordem dos 5,3%, que vai um bocadinho de encontro àquele que é o target de longo prazo da FED, que anda na casa dos 5 a 5,2%, portanto é um E ainda assim estamos a ver, desde a crise, e é outro dado curioso neste gráfico que está no ar, há 6 anos praticamente, ou 6 anos depois do fim da crise, junho de 2009, a verdade é que o mercado laboral, e estamos a ver esses gráficos a verde, essas colunas, tem vindo a melhorar. E víamos ali o pico da crise, com aqueles gráficos em terreno negativo a vermelho, e depois tem sido um movimento de recuperação, nem sempre muito constante, mas, um movimento de recuperação. É um movimento sustentado de criação de emprego contínuo nestes vários anos, portanto, vem um bocadinho de encontro a esta ideia de que as coisas na economia norte-americana estão a correr melhor. Depois, 1 ou 2 factos também podemos tirar daqui, destes dados que saíram hoje. Aqui a questão dos salários e do custo por hora de trabalho. Desceu ligeiramente, praticamente estagnado a 2%. Exatamente, uma manutenção. Isso aí houve aqui alguma discussão e alguns analistas começaram a olhar um bocadinho por isto, porque um dos indicadores para os quais a FED olha relativamente à inflação e pressões ou não inflacionistas tem a ver com os custos do trabalho e haver uma subida sustentada ou não dos custos do trabalho. O que nós vemos então aqui é uma manutenção, o que nos vem dar a ideia de que a tal subida de taxas de juros em setembro poderá ou não acontecer e só dados macroeconómicos ainda melhor sustentados ao nível da criação de emprego farão com que a FED haja rapidamente, não é? Depois, naturalmente, que a FED está a olhar também para outras situações, voltamos outra vez ao tema da Grécia, também é um tema que tem influenciado, tem atravessado o Atlântico e influenciado a própria FED ao nível deste timing para a Sim, tomada da decisão. Do ponto de vista da taxas. instabilidade nos mercados financeiros, principalmente taxa de juros, que é o que impacta mais, ao nível do mercado cambial e evolução de um par de moeda tão importante como é o euro-dólar. Portanto, é natural que a FED tenta protelar ao máximo a subida de taxas de juros. Estes dados ao nível dos custos salariais permitem-lhe que possa manter as taxas assim por mais algum tempo. Vamos ver o que é que os próximos dados mostram. João, e é precisamente para esses dados, e estamos a ver nesta altura os dados da taxa de desemprego desde 2005, atingiram ali o pico em 2008, 2009, o pico da crise também. Próximos 10, 11%. E podemos dizer que começou a descida da montanha, tendo em conta este gráfico que vemos agora, hoje em junho, a ficarem nos 5,3%. Ainda assim, o mercado não ficou muito animado. Foram positivos, mas inclusivamente ouvi um analista norte-americano dizer, mal foram conhecidos os dados, que não nos devemos deixar ir abaixo, penso que era mais ou menos esta a expressão, por um mês em que os dados foram positivos, mas foram assim mais para o morno e não tanto para o quente.
Um bocado nesta perspectiva de que alguns destes dados foram influenciados também com alguma incerteza que houve na parte da parte da primavera. E nessa componente, as expectativas não foram... Os valores que saíram relativamente a esse período não foram tão fortes como eram as expectativas. E daí, poderá ter aqui uma explicação. Tem muito a ver também com a componente do setor energético, tem muito a ver também com o facto de que muito do investimento, da despesa que era realizado pelas empresas, principalmente nesse setor, e tem a ver com os seus orçamentos, foram revistos. Portanto, isso também afeta também o mercado de trabalho. Não só por esse facto, a questão da qualidade do emprego. Esta queda de quase 10% para 5%, uma redução de quase metade, quando a Europa permaneceu resiliente quase nos 11%, com quase mais ou menos... Foi também resultado de um quantitative easing atempado. É verdade, seguramente, mas também tem a ver com a estrutura e a forma como é estabelecida a contratação laboral individual, em termos de setor, tem a ver com essas dinâmicas. Mas o rendimento das pessoas também é diferente, é mais baixo, 20%, 30% daquilo que assistíamos há 5, 6 anos atrás. Não só em termos da duração dos contratos de trabalho. Provavelmente esse facto estar-se-á a refletir, por isso, nestas expectativas, e provavelmente alguns investidores já estão a considerar que se calhar já não é setembro. Setembro pode não ter aqui um cenário benigno para haver um aumento da taxa de juros, mas provavelmente já para o final do ano passado, quiçá alguns já para o próximo ano. Mas aqui vai depender, claro, qual a resiliência dos dados e que comportamento é que vamos ter. Começa para a semana os dados, o calendário de apresentação dos resultados de algumas empresas. E também é sempre uma boa tomada de pulso ao desempenho da economia norte-americana. Muito obrigado pela vossa análise.